Olá, tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje nós iremos dar início ao, ao plano de estudo tutorado, mais relacionado às atividades complementares do nono ano, semana 1. Ao longo desses vídeos, nós trabalharemos o PET as 4 semanas, trabalhando as atividades complementares. A primeira atividade complementar da semana 1 é relacionada a um esporte chamado Sepak Takraw, que é basicamente um esporte com habilidades parecidas com o vôlei e com o futebol e um pouco de artes marciais também. Ele é um esporte mais ocidental e ao longo da aula aqui nós iremos ver algumas especificidades desse esporte. A origem do Sepak Takraw. Começaram utilizando uma quadra de badminton para jogar. Em 1945, na cidade de Penang, na Malásia, o jogo foi formalizado, dando origem ao Sepak Takraw moderno e passando a ser praticado em todo o continente asiático. E agora, e aí, beleza? Essa é a história de onde que ele surgiu, né? E no Brasil, será que é praticado? Como é que foi? Vamos ver isso agora, né? Enquanto Sepak Takraw é um jogo bem popular em sua região original, no Brasil ele é muito pouco conhecido. A história do esporte no Brasil começa em Olinda, mais especificamente em Pernambuco, no ano de 1998, onde o Hilário Nóbrega da Cunha, na época arquiteto e amante do futevôlei, mas atualmente no cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Takraw, estava tentando popularizar o esporte na região onde ele morava. Antes disso, Hilário havia tido seu primeiro contato com o esporte em 1989, na ilha de Bali, Indonésia. E ele pensou em tentar trazer o esporte para o Brasil. Graças a essa ideia, em 1999, a Associação Brasileira de Takraw e o Centro de Treinamento da Seleção Brasileira foram fundados em Pernambuco. E o esporte finalmente havia começado em solo tupinaqui. Os primeiros praticantes brasileiros de Takraw eram atletas que já tinham alguma experiência em práticas como a capoeira, futebol e o futevôlei, da mesma forma que Hilário. Isso ajudou bastante na formação da seleção brasileira de Sepak Takraw e nas participações em campeonatos mundiais. Os principais atletas brasileiros dessa modalidade geralmente vêm de Pernambuco, sendo toda a seleção brasileira é composta por pernambucanos. Mesmo com a grande centralização do Sepak Takraw em Pernambuco, o esporte também sobrevive e cresce até hoje em vários outros polos dentro do Brasil, como em São Paulo, por meio da FPST, Federação Paulista de Sepak Takraw, em Brasília, que é o berço de Sepak Takraw feminino, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em muitas outras grandes cidades brasileiras. Infelizmente, mesmo com essa grandidade de centros para o esporte, grande parte da população nunca ouviu falar sobre o Sepak Takraw. Um dos fatores que ajudou nessa situação foi a infraestrutura do Brasil para a prática do esporte e a falta de vivência deles dentro de escolas. Também é possível citar a origem do esporte, que por ser em uma região bem longe do Brasil, acabou por não ajudar no crescimento dele fora da Ásia. E também podemos citar a dificuldade em termos técnicos de se praticar. O esporte para as pessoas
que não possuem experiência em outros esportes como o futebol, mas mesmo enfrentando esses problemas, a seleção brasileira possui uma grande quantidade de títulos profissionais no exterior. Entre eles, temos 4 títulos na Copa do Rei da Tailândia, o evento mais importante de toda a modalidade. E esses eventos e essas premiações ocorreram nos anos de 2000, 2003, 2007 e 2010. Fora os títulos obtidos em países como a França, a Guiana Francesa e a Colômbia. Hoje, existem cerca de 300 jogadores praticantes sepak takraw no Brasil, sendo que eles ficam em 4 estados: São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Pernambuco. Mesmo com a má infraestrutura, é possível encontrar algumas vivências da modalidade, como na FEBEM de São Paulo. Agora nós vamos ver um pouco sobre as regras dessa modalidade. Cada equipe é composta por 3 jogadores. São permitidos no máximo 3 toques antes de passar a bola para o lado adversário da quadra, sendo que um mesmo jogador pode, sozinho, executar esses 3 toques. E é permitido bloquear desde que as mãos e braços não toquem a bola e o jogador não toque a rede. O sepak takraw também ele é considerado como esporte de rede ou um esporte de parede divisória. O jogo mistura os fundamentos do vôlei, as habilidades do futebol e a agilidade e os alongamentos das artes marciais. Tradicionalmente, era jogado em um círculo do qual um jogador passava uma bola para outro sem deixá-la cair. Na década de 1920, um grupo de simpatizantes do jogo introduziu a rede e estabeleceram regras para torná-lo mais atrativo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as atividades propostas pelos PETs para a semana 1 das atividades complementares. Essas atividades vocês têm nos PETs de vocês. E a aula de hoje foi para ajudar um pouco na interpretação da atividade para que vocês possam responder essas questões. Vamos lá. Ao analisar as informações sobre o sepak takraw, responda: o sepak takraw tem regras parecidas com qual outro jogo que no Brasil é muito conhecido e sempre se destaca nas Olimpíadas? Vocês sabem qual é? Nós já falamos dele hoje. Só voltar um pouquinho. Acredito que muitos já até saibam a resposta. Questão 2. Mesmo enfrentando problemas e pouca popularidade, quais são os títulos que a seleção brasileira de sepak takraw já conquistou? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.